Olá, boa noite. Estamos aqui ao vivo para mais uma live da nossa semana, sexta semana de orientação educacional. E estamos aqui hoje, eu e a minha querida amiga Alice, uma amizade que o Congresso Nacional em Orientação Educacional me deu este ano, e nós estamos aqui hoje para realizar essa live pelo Estado de São Paulo, né? Então, boa noite, Alice. Boa noite, Flávia. Falo sempre que foi um presente conhecer você, as meninas e toda essa turma aí desse Brasilzão, né? Que a orientação uniu lá em Brasília e que com certeza vai trazer muitas outras experiências maravilhosas ao redor aí do Brasil nos próximos encontros, tanto virtuais quanto pessoais que nós teremos, né? Tanto presenciais que nós teremos pela frente. Pois é. Então, essa nossa live aqui, né, é uma das atividades que está acontecendo nesta semana, em que a gente comemora o Dia do Orientador Educacional, né, no dia 4 de dezembro. Aqui está uma chuva terrível. Assim, então a gente, desde a pandemia, desde 2020, essa Semana Nacional da Orientação Educacional, essa semana em comemoração, né, a este dia, acontece sempre na primeira semana de dezembro, né, e a gente sempre tem alguma atividade aqui pelo estado de São Paulo, né, assim, antes de eu conhecer a Alice, eu fazia muito, sempre fiz alguma conversa, compartilhar alguma boa prática do grupo de orientadores educacionais aqui de Franca, da cidade de onde eu falo, né? Mas esse ano nós estamos expandindo, então, né, o coletivo da orientação educacional de São Paulo para outras cidades com a chegada de Alice e pretendemos, né, Alice, trazer mais pessoas para esse nosso time aqui de São Paulo, porque no estado de São Paulo ainda tem orientador educacional, gente, espalhados aí por algumas cidades do estado. Então, nós queremos muito que encontrar essas pessoas, queremos muito trazer essas pessoas para esse nosso coletivo, né? E é isso, então. Bom, vamos aqui, antes, nos apresentar, né? Antes da gente começar a falar mesmo, nós temos aí uma proposta de um diálogo entre coordenação pedagógica e orientação educacional. Mas nós vamos nos apresentar. Alice, se apresente primeiro. Então, queria dar boas-vindas, né, a todo mundo que está acompanhando aqui online, ao vivo, né? Mas também você que chega aqui depois, talvez pelo YouTube, né, pelo conhecimento do fórum, que vai assistir depois, né? Meu nome é Alice, eu sou professora, orientadora, né, educacional. Eu estou na educação já há mais de 18 anos, passei por diversas etapas, né, da educação básica, de ensino fundamental, ensino médio, ensino técnico, e também sou licenciada em Química, minha primeira formação, sou pedagoga, tenho especialização na área, né, da minha atuação, e hoje atuo com o ensino médio, né, o segmento do ensino médio e ensino técnico de uma escola técnica no interior de São Paulo. Isso. E eu sou Flávia, né? Eu sou orientadora educacional na cidade de Franca, no interior de São Paulo. Sou formada, minha primeira licenciatura em História, também, depois me formei em Pedagogia também. Tenho mestrado em Planejamento e Análise de Políticas Públicas, na área de Política Pública e Gestão Educacional. E bem recentemente também consegui o meu título de doutora em Educação também. Agora, terminado esse processo, então... Já é doutora. Sou doutora em educação, então, é isso, assim, já trabalhei também como professora de história por muitos anos, professora de educação infantil, e agora eu trabalho como orientadora educacional na rede municipal de ensino aqui em Franca.
Bom, queremos falar, né, Alice, para o pessoal que está nos acompanhando aqui, que vocês podem participar conosco aí pelo chat, tá? Colocando comentários e até dúvidas depois, que ao final a gente vai dar uma passada nos comentários, ver se tem alguma pergunta, alguma coisa que a gente possa responder depois. Isso. Ok? Eu acho que a gente poderia começar a nossa conversa, Flávia, falando um pouquinho do contexto, né, de São Paulo, né? Infelizmente, somos poucas aí resistindo, né, por conta desse desaparecimento mesmo, né, desse apagamento aí da função, né, da orientação educacional no estado de São Paulo. E é impressionante, assim, eu que estou vivi já em alguns contextos, né, de município, de estado, a minha caminhada na minha licenciatura, no curso de pedagogia, no mestrado, né, disciplinas que eu já cursei, é incrível como quando a gente fala não, na época eu não falava porque eu também não conhecia, né, num tempo ali que eu estava só como professora, eu também não conhecia, e não ouvia falar nos cursos de formação, na licenciatura, eu fiz magistério, então desde o magistério, né, que foi extinto aí, fiz os meus 3 anos lá, e não havia esse debate em torno, né, da orientadora educacional. E eu acredito que seja em decorrência, né, desse apagamento mesmo, depois que o Estado ele extinguiu, né, então o cargo da rede estadual, e a gente sabe que os municípios muitas vezes eles acabam seguindo, né, orientações ali do Estado, então eu acho que foi tendo esse apagamento, esse esquecimento ali, vamos dizer, da função da orientação, e a gente sabe que o único apagamento que existiu foi do cargo, né? Porque as demandas, né, o trabalho que a orientação educacional tem como função, ele continua dentro da escola, ele está, né, em momentos de crise, né, no nosso sistema, como nós estamos vendo, então, de situações muito complexas que a nossa sociedade vem enfrentando, na verdade, o trabalho ele está ainda maior, né? A gente percebe que as demandas elas são urgentes. E aí a gente tem percebido uma problemática no que esse aluno ele vem tendo o seu direito negado em diversas esferas, porque uma escola que não tem orientação educacional, você está negligenciando ali um direito do aluno em inúmeras esferas, né? Que é função ali da orientação educacional resguardar esses direitos, né? Em todas as frentes que permeiam o trabalho da orientadora, né? Assim, o cargo do orientador educacional no estado de São Paulo, ele desaparece em meados ali da década de 90, né? E que desde então não existia mais, não existe mais o cargo, não existe mais concurso, né? E engraçado você falar isso, que eu também, né, na minha formação em licenciatura primeiro, depois nos anos 2000, né? Eu formei em 2007, eu também não tive referência do trabalho da orientação educacional na minha formação. Depois, no curso de pedagogia, eu também não tive também muita referência disso, né? A gente estudou numa disciplina sobre gestão escolar rapidamente, né? Mas eu tive contato, né, com o trabalho da orientação educacional na primeira escola que eu trabalhei, que é uma escola, né, que é uma escola da UBRA, né, da Universidade Luterana do Brasil, que é uma universidade do Rio Grande do Sul, e pelo fato do Rio Grande do Sul ter uma história muito forte com a orientação educacional, nessa escola, lá em Goiás, tinha o cargo, então eu passei a conhecer o trabalho da orientação educacional dessa forma, né? Então,
eu conheci o trabalho porque trabalhei em uma escola que tinha orientadora educacional. E aí depois, né, que eu prestei esse concurso aqui em Franca e fui descobrindo mais o universo da orientação educacional, né? Para mim sempre foi, tanto na minha formação enquanto estudante, desde o ensino médio, né, até a universidade, para mim sempre foi mais comum a presença do coordenador pedagógico, né? Então, assim, eu sempre conheci mais, assim, tinha mais referência, né, do trabalho do coordenador pedagógico, e depois que eu descobri, né, o trabalho da orientação educacional. Só que esse apagamento, sabe, que a gente fala que foi muito bem feito aqui no estado de São Paulo, né, tanto que são poucas as prefeituras ainda que mantêm o cargo do orientador, ele reflete também um pouco, assim, o apagamento que a orientação educacional e as outras, né, e até mesmo a coordenação pedagógica, enfrenta hoje dentro do curso de pedagogia, né, dentro da formação do curso de pedagogia. Eu não sei se nós temos aqui estudantes de pedagogia acompanhando a nossa live, mas se tiver, eu acho que vão concordar comigo que no curso de pedagogia atualmente não se trabalha muito, né, nem com saberes necessários e próprios dessas áreas, e nem também se fala muito sobre esses campos de trabalho para o pedagogo, né, porque muitos autores, muitos intelectuais da área, né, pesquisam o curso de pedagogia e afirmam que o curso de pedagogia hoje é um curso voltado quase que exclusivamente, né, para a formação de docentes, para a formação de professores, né, e professores de educação infantil e anos iniciais, né. E a formação no curso de pedagogia vai relegando, né, os saberes pedagógicos da ciência pedagógica, onde se insere também o trabalho da coordenação e da orientação educacional, né? Então, isso também é muito representativo, né? O curso de pedagogia, ele precisa também passar por uma reformulação, né? Para que o pedagogo seja formado de maneira completa, né? O pedagogo escolar e o professor, né? E o professor também de educação infantil e anos iniciais. Sim, e assim, devido à minha experiência, né, com esse contexto da minha experiência, eu carreguei aí por muitos anos, sentindo na pele a ausência de um profissional que eu não conhecia, né? Então, dentro da sala de aula, como professora, eu via urgência em trabalhar temas que não cabiam dentro da sala de aula, mas que não poderiam ser negligenciados. Então, o professor que fica dentro de uma escola em que não há orientação educacional, ele fica à mercê também de ter que conviver com problemas urgentes e que não cabe na agenda docente o trabalho como ele deve ser feito, né? Que é o caso ali da orientação, né? Então, eu lembro que assim, muito do que eu uso hoje na minha prática veio da minha época de docente, porque eu tive que estudar, eu tive que procurar. Então, eu fui estudar muito sobre comunicação não violenta, trabalho com projetos, os temas, né, que atravessam ali o dia a dia da sala de aula, que não é a transmissão mesmo, né, o trabalho com conhecimento, com conhecimento que foi historicamente produzido pela humanidade, né, que essa é a função da escola. E eu percebi, assim, que a gente acaba numa situação de que você parece que não consegue fazer nenhuma coisa nem outra, porque para eu ensinar, eu preciso que muitas questões estejam sendo resolvidas. Então, alunos que me traziam conflitos enormes de situação fora da sala de aula, no intervalo, e que a gente não tem um profissional para lidar com isso de forma nem coletiva, nem individual. E aí a gente já poderia entrar aqui quando entra, por exemplo, você entrega para alguém ali, para quem vai, né, esse conflito.
O coordenador, no caso aqui de São Paulo, né, o coordenador pedagógico vai lidar com formação de professores, com a parte pedagógica. Acabava sendo única e exclusivamente com questões disciplinares. Então, era o vice-diretor ou o diretor que recebia essa criança e que era só, não tinha nenhum tipo de intervenção, como é a que a gente faz, né? Então, eu lembro que eu me sentia muito sozinha, muito abandonada, às vezes, inclusive, mandava situações ali e não concordava com a forma que era ali, que estava sendo lidado, e aí tentava resolver ali, mas eu ficava aquilo, não, mas eu tô aqui para dar aula. E aí ficava toda essa confusão, né, dentro da escola. Então, aquilo que a gente bate desde o começo. O trabalho do orientador educacional é fundamental, é direito do aluno, ele precisa estar em todas as escolas, né? E quando ele não está, esse trabalho é negligenciado e a gente vai percebendo ali uma escola adoecida. Eu tenho essa percepção. Assim, a gente fica... hoje a gente olha, né, até para o nosso... Para minha realidade enquanto estudante, quando eu era estudante lá do ensino médio, né, eu estudei em escola pública estadual de São Paulo, né, escola técnica, inclusive, né, na mesma rede que você trabalha, e não tinha esse profissional, né, e eu lembro de inúmeras situações, hoje atuando como orientadora, né, eu faço essa reflexão de inúmeras situações lá no meu ensino médio, até no meu ensino fundamental, né, de situações que um orientador educacional podia ter intervindo, né, e feito diferença, assim, porque a gente trabalha, né, Alice, como orientadoras, sempre na prevenção, né, na prevenção e na tentativa de resolver, né, as situações que impedem um ambiente mais harmonioso e tranquilo que favorece a aprendizagem, né? Então, assim, e é muito reflexivo para mim eu fazer essas analogias, né, com a minha época de estudante. Naquela época já tinha, por exemplo, né, só um exemplo, bullying, né, sempre existiu, já tinha, e eu me peguei pensando, mas, nossa, a minha turma praticava muito bullying com um certo colega, né, e não tinha quem intervisse nessa situação, né. E assim, aqui é muito comum, né, essa confusão entre coordenação pedagógica e orientação educacional. É muito comum. E assim, eu não sei de onde nós estamos sendo assistidas, né, agora, nesse momento. Até acho legal se vocês forem colocando aí no chat de onde vocês são, né, porque cada estado do Brasil é uma realidade, sabe? Em cada lugar do Brasil tem um profissional, em cada rede, né, de ensino do Brasil, seja municipal ou estadual, tem os profissionais, né, denominados com outras denominações diferentes das que nós temos aqui em São Paulo, né? Então, assim, aqui em São Paulo, na rede estadual, por exemplo, nós temos o coordenador pedagógico na equipe gestora, o diretor, o vice-diretor e o coordenador pedagógico, né? Aí, em redes municipais, isso pode variar, como é o caso daqui de Franca, né, que tem uma equipe diferenciada também, que depois nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Em outros estados, pode ser que não exista a figura do coordenador pedagógico, exista apenas a figura do orientador educacional, que acaba englobando também todo esse trabalho, o trabalho também do coordenador, do que a gente tem aqui como coordenador, né? Tem cidades, então, ou só tem um, ou só tem outro, e em raras exceções tem os dois, né? Então, nós estamos aqui, assim, eu e a Alice, nós trabalhamos em um contexto que temos os dois profissionais, né? Mas já trabalhei em lugares que não tinha orientador, e em outros lugares que tinham também o orientador e o coordenador. Então, assim, é muito comum essa confusão, né?
E aqui nesse estado de onde a gente fala, muitas vezes as pessoas falam, quando eu falo, eu sou orientadora educacional. Orientadora? Coordenadora pedagógica, né? E aí eu falo, não, eu sou orientadora, não sou coordenadora. Ainda mais para quem não é do universo escolar, né? Então, assim, como que a gente diferencia, né, Alice? Acho que o ponto de partida também aqui da nossa conversa é esse, né? Diferenciar esse trabalho, mas sempre eu quero deixar assim isso muito claro, que apesar de existir, né, essa diferenciação que a gente pode, né, delinear aqui, em momento nenhum a gente faz defesa de que, assim, isso é meu e isso é meu, isso é só meu, eu faço só isso, eu estou fechada nesse quadrado aqui, nessa gavetinha, isso aqui, esse cantinho aqui é o meu, aquilo ali é dela, ela se vira. Mesmo, a gente, em momento nenhum, defende isso, porque isso não é uma postura, né, que cabe dentro de um contexto educativo. Né? Em nenhuma escola o trabalho se faz dessa forma, não deve, né, ser feito dessa forma fragmentada, porque senão ele não acontece. O trabalho pedagógico de verdade, ele não acontece, né? Então, por isso que é legal a gente estabelecer essas diferenciações do trabalho de cada um, mas sempre lembrando que há possibilidades e deve existir essas possibilidades, e a gente deve sempre destacar isso, de um trabalho integrado, onde um esteja sempre ajudando e contribuindo com o outro e com a escola e com o todo e com o processo educativo, com o desenvolvimento, porque eu acho que é isso que é a nossa função de educadora, enquanto educadoras, né? A gente vai falar aqui de um ponto de vista ali teórico, ideal, né, para a gente conseguir dividir as coisas, né? Mas o primeiro ponto que eu acho importante, porque eu recebo muita mensagem, né, em rede social de relações conflituosas entre orientação educacional e coordenação pedagógica. E eu sempre penso assim, que o ideal é estabelecer um diálogo para que haja parceria, né? A minha relação, por exemplo, na escola que eu atuo é muito boa, né? Da minha relação profissional com o coordenador pedagógico da minha escola. Então, sempre quando a gente tem alguma situação, algum evento, seja problema ou seja uma situação que a gente precisa planejar, a gente faz o planejamento global, entende qual é o nosso objetivo final, onde a gente quer chegar, e a gente divide ali as áreas de atuação. Então, e aí fica, de certa forma, como, né? De uma maneira mais ampla, uma atuação mais voltada para professores da parte dele e as ações mais voltadas para os alunos com a minha parte. Mas a gente tem percepção das situações de forma global, para que, inclusive, se precisar trocar ou precisar, eu não estou aqui agora, você fala, de maneira que a gente consiga ter essa diferenciação. Mas uma diferenciação primária ali que eu faria seria dessa atuação mesmo, né? Da gente intervir muito mais e agir muito mais com o aluno e o coordenador pedagógico muito mais com os professores. Então, eu acho que em alguns estados tem o nome de supervisor, se eu não me engano, né? Não tem o coordenador pedagógico, mas tem o supervisor. Mas aqui para a gente seria mais ou menos essa diferenciação. E aí, né, então, quando a gente vai falar da função da orientação educacional, que eu vou trazer um pouco agora, a gente tem sim que demandar na nossa agenda, na nossa organização, momentos de intervenção pontual, porque a gente sabe que problemas pontuais, eles surgem o tempo todo na escola. Mas eu falo assim, quando a gente tem o mesmo problema pontual acontecendo diversas vezes, todos os dias, a gente precisa ter esse olhar de pensar, esse então não é um problema pontual, ele é um problema coletivo. E aí a gente vai traçar então estratégias para agir no coletivo, né? Então a gente vai lá, vai na raiz do problema, traça um projeto, né? E aí a gente tem diversas ferramentas para utilizar. E aí, por que eu comecei falando que a gente está tratando de um cenário ideal? Porque a gente precisa, os colegas falaram na live de ontem, e eu preciso trazer aqui para, inclusive, retirar, né,
o peso das costas de diversas orientadoras que me mandam mensagem também, dizendo que estão exaustas, que não conseguem fazer trabalho de intervenção coletiva, porque o número de alunos que estão sob a responsabilidade delas é desumano. Então, a gente está vendo aí escolas... a primeira coisa que eu pergunto quando elas chegam para mim, desesperadas, nervosas, cansadas, querendo desistir, eu falo, quantos alunos você atende? 1.000, 1.500, 2.000. Gente, a gente não tem nem capacidade intelectual, energética, emocional para conhecer 2.000 alunos. Como é que a gente vai ter uma relação profunda? Como é que a gente vai atuar? Como que a gente vai saber o nome? Como que a gente vai conhecer a família? Né? Então, realmente, esse é um ponto primordial. A gente precisa de condições de trabalho para conseguir desenvolver o nosso trabalho. E passa por luta coletiva. A gente precisa de regulamentação da nossa profissão para que os colegas não tenham que lidar com situações que eles não conseguem. Porque a exigência do trabalho continua, mas a condição material não existe. Então, a gente precisa partir desse ponto, né? E aí, a partir disso, entender que a gente vai precisar pontuar esses problemas pontuais ali e trabalhar de forma coletiva. Seja nas datas que a gente já tem o hábito de fazer, né? Então, Semana do Bullying, Maio Laranja, questões de diversidade, da consciência negra, né? De pontos ali que a gente pode trazer reflexões, mas problemas da própria escola, né? Então, situações da própria escola. E para a gente conhecer a nossa escola, conhecer o nosso aluno, conseguir fazer, a gente tem que passar aí por uma quantidade ali de alunos que seja viável, né? A gente ter um trabalho efetivo, né? Então, só para falar de maneira mais geral, eu acho que assim, esse seria o trabalho da orientação. A gente conseguir estabelecer vínculo com os nossos alunos, ter momentos ali de escuta, mas ter momentos de planejamento para a gente diagnosticar os problemas da nossa escola e propor ações interventivas, né? No melhor dos cenários e sempre que possível, numa parceria ali da equipe gestora. Uhum. Você foi falando, eu vou lembrando de algumas coisas e até anotando aqui. A gente faz um planejamento aqui, até para nós. Isso aqui é a escola, né? A gente faz um planejamento até para a nossa live, mas no dia a dia, né? E na hora que a live acontece, as coisas vão aparecendo também. Aí você vai falando e eu vou anotando aqui as coisas que eu acho importante a gente mencionar. Essa questão bom, eu quero só estabelecer um ponto aqui também, talvez, para os nossos ouvintes aqui. Como a nossa live se chama Diálogos, né, da orientação e da coordenação pedagógica, acho que vocês já perceberam que a gente está aqui bem dialogando mesmo, né? Então, se vocês quiserem aí mandar também as reflexões que vocês estão fazendo pelo chat, a gente vai chamando essas contribuições para a conversa. Bom, então, assim, essa questão da diferenciação que a gente falava anteriormente, da diferenciação da nomenclatura, né, dos cargos, né, que acontece no Brasil inteiro, mas acontece de forma regional também, né? Isso impacta muito na questão da identidade profissional. E eu acho que um dos nossos pontos de luta profissional, inclusive, deve ser a padronização, né, da nomenclatura do nosso cargo. Então, assim, a orientadora educacional ainda varia menos, certo? Orientadora educacional, eu acho que é orientadora educacional em qualquer, assim, pelo menos as pesquisas que eu fiz, né, é sempre orientadora educacional mesmo. Mas, assim, o coordenador pedagógico varia absurdamente a nomenclatura do coordenador pedagógico, né? Esse profissional quem que é o coordenador pedagógico? É o profissional que atua diretamente com o planejamento, né? Com o planejamento não, com a articulação do projeto político e pedagógico da escola, do currículo, com assessoria aos professores, né? Com a formação contínua dos professores na escola, é esse profissional que está mais envolvido, né, com os professores e com os processos de ensino que se estabelecem entre professor e aluno, né? E esse profissional no Brasil, porque a minha pesquisa em doutorado foi sobre
a coordenação pedagógica em 9 municípios do estado de São Paulo, né? No estado de São Paulo, essa nomenclatura varia muito, e estendendo um pouco a pesquisa também, durante o doutorado, eu percebi que varia também no Brasil, né? Então, esse profissional, ele existe nas escolas, só que em cada rede, em cada lugar, com um nome diferente, né? Então, eu acho assim que eu vejo como necessária para esse campo da coordenação pedagógica o estabelecimento de um nome, né, de um nome padronizado, como acontece na orientação educacional, porque eu acho que isso define muito a identidade desse profissional, né? Então, eu acho que isso é muito, muito importante, acho que é uma pauta de luta muito importante da coordenação pedagógica, sabe? E a questão também da formação, né? E aí aí a gente pode falar que em relação aos 2 cargos, né? Em cada lugar também se exige uma formação para ser coordenador ou para ser orientador educacional, apesar de na orientação educacional existir, né, a determinação de que é necessária a formação em orientação educacional específica, né? Também existe a prerrogativa pela LDB de que pode ser um pedagogo, né? Que o pedagogo formado em pedagogia, desde que caiu, né, a questão das habilitações, o formado em pedagogia, a partir das mudanças das diretrizes curriculares nacionais da pedagogia de 2006, também pode atuar como pedagogo, né? De acordo com o artigo 64 da LDB. Como pedagogo, não, como orientador, desculpa. Então, mas a gente sabe que em muitos lugares tem um profissional atuando na função, ou seja, executando o trabalho de coordenador, de orientador educacional, mas que não tem a formação, né? Então, veja que são várias questões que implicam, né, o trabalho, a profissionalidade, né, e a identidade profissional de coordenadores pedagógicos e orientadores educacionais que precisam ser muito bem pensadas, né? Na coordenação pedagógica também é a mesma coisa, né? Existem lugares em que para ser coordenador tem que ser pedagogo, e em outros lugares, em outras redes, em outros sistemas aí de ensino, basta ser professor licenciado, então não precisa ter a formação em pedagogia, né? Então, são muitas interpretações, né, diferentes que podem implicar, né, no desenvolvimento do trabalho, né? Porque, no meu ver, né, tanto o orientador educacional quanto o coordenador pedagógico, ele precisa ter uma formação em educação, né? Em educação. Então, e não só em um bloco específico do conhecimento educacional, do conhecimento pedagógico, né? Como é a docência, como é a didática, não. Ele precisa ter a formação por completo, né? Mas até me perdi agora um pouco do que eu ia falar. Eu só vou trazer aqui o que a Rosane falou, né? No que chamamos aqui de regulamentação, foi num sentido assim, de toda a nossa fala aqui, ela vem trazer essas questões, né? Que em cada lugar tem um nome, cada lugar exige uma formação, e nisso a formação, por exemplo, de orientação educacional, ela vai sendo apagada, né? Dessa questão de quantidade de alunos, a gente tem indicativos ali, né? De quantos alunos devem ter na escola, mas não é respeitado. A colega ontem, né, que trouxe aqui da live, ela trouxe a realidade dela, inclusive que foi feita até uma denúncia no Ministério Público, porque você vai todo dia para o seu trabalho e é inviável você cumprir com as suas funções. Isso é um fator de adoecimento docente, né, das pessoas que estão ali na área da educação, muito grande, porque você vai todo dia, você vê os problemas acontecendo e você não tem ferramentas ali na sua prática para conseguir dar conta. Isso é muito frustrante, é adoecedor. Então, essa regulamentação seria fortalecimento mesmo da nossa
da nossa profissão, né? E eu acredito que um dos caminhos é esse aqui, desses espaços de debate, né? Todas as movimentações que o Fórum vem trazendo desde a sua criação, a assembleia que nós teremos no dia 4, a participação ativa e política, né, de orientadores e orientadoras na regulamentação mesmo, para que a gente consiga trazer cada vez mais diretrizes fortes para proteger a nossa função, para proteger o nosso espaço dentro da escola, para que outra coisa que eu sempre recebo ficam me dando demandas que não são minhas. Estão fazendo aí, colocando coisas que não são minhas, que não são da minha função. E aí, por conta de toda essa bagunça que acontece no Brasil inteiro, a primeira coisa que eu falo, pega o que está escrito na descrição da sua função. E às vezes fala mesmo, coisa que não é, e foi passando, foi sendo aprovada, foi colocando. Então, a cada concurso... aceita, né? Foi sendo aceita por quem... A cada concurso, às vezes, em lugares que já tem, eles vão colocando mais funções. Entendeu? E aí vai sendo aceito, a pessoa quer entrar, inclusive, né? Ela fala, até na hora, vamos lá, eu quero entrar, né? E a questão, inclusive, de ser concursado, então são lutas ali que a gente vai chamar, coloquei ali como uma regulamentação de normativas mesmo, que a gente precisa lutar para que elas sejam documentadas, né? Para que a gente tenha respaldo legal quando a gente for falar sobre a nossa atuação, né? Quando a gente for falar sobre contratação, sobre concurso público e tudo mais. É que é assim, ó, essas normativas, né, elas existem já em diferentes, assim, cada rede de ensino já tem as suas normativas. No caso da orientação educacional, essas normativas que são diferentes em cada local, elas devem seguir o que vem de cima, né? No caso da orientação educacional, a lei, as leis que regulamentam mesmo o trabalho do orientador. Mas as normativas também se atualizam, né? Por exemplo, essa questão da quantidade de aluno, né? É uma modulação básica, né? Que cada rede deveria ter, né? Uma normativa e uma modulação, assim, cada orientador educacional vai trabalhar com um quantitativo de 300 alunos, não sei, né? Mas então na escola mas nessa escola tem 1.000, então que tenha 3 orientadores nessa escola, né? Então são essas pautas, né, de luta que são decididas por normatizações, né? Que seria essa regulamentação que a Alice está falando, mas eu também destaco o seguinte: sempre, né? Isso tem que ser feito em diálogo conosco, né? Exatamente. Porque assim, a gente é absolutamente contra qualquer decisão que venha de cima para baixo, qualquer coisa que seja sobre nós sem nós, né? Eu acho que esse é o ponto principal, né, da nossa, de qualquer profissão, né? Eu acho que é isso. Não basta decidir, definir, determinar questões sobre o nosso trabalho sem a nossa participação, né? Mas aí, voltando aqui, essa questão do vai empurrando funções que não são minhas, né? Eu acabo assumindo funções que não são do orientador. Isso eu também vi na minha pesquisa no doutorado na coordenação pedagógica, tá? O coordenador pedagógico, os coordenadores pedagógicos que participaram do questionário que eu apliquei, eles falam muito isso, da sobrecarga de trabalho. Eu acho que não tem nenhum profissional dentro da escola hoje que não vai falar da sobrecarga de trabalho. Né? Da sobrecarga de trabalho, ele fala muito dos desvios de função, do excesso de atividades burocráticas, né, e que muitas vezes não contribuem tanto assim, ou quase nada, com os processos de aprendizagem que devem ocorrer na escola. E quando eu pergunto quais atividades cotidianas que eles que mais demandam tempo de trabalho, né, no dia a dia,
eles me respondem, vão elencando diversas atividades que fazem parte do universo da orientação educacional, certo? Então, na minha pesquisa, ficou muito evidente a falta do orientador educacional nessas escolas, impactando também no trabalho dos coordenadores. Porque os coordenadores também não dão conta da formação continuada do professor, por exemplo, né, do acompanhamento mais individualizado com cada professor, e aí, porque ele tá lá tentando, né, dar conta do trabalho de um profissional que não existe na escola, né? E como a Alice disse já, o profissional pode não existir, mas o trabalho está lá para ser feito, né? O atendimento de alunos e famílias, a questão, a resolução de conflitos, as questões preventivas que a gente tem que trabalhar, a busca ativa, todas essas atividades que fazem parte do universo profissional do orientador educacional foram citadas pelos coordenadores pedagógicos na minha pesquisa como funções que eles têm que executar dia a dia e que, por isso, eles não dão conta, muitas vezes, de realizar o trabalho para o qual foram designados ou para o qual prestaram o concurso, né? Então, o que isso significa no final de tudo, né? Que, assim, que o trabalho, assim, que eu sempre falo, né, que a gente tem que lutar na escola pela presença cada vez maior e diversa de profissionais, né? Não dá para a gente encarar, porque, gente, o esvaziamento de profissionais na escola é sinônimo é representação do sucateamento da educação, né? E não dá para a gente aceitar que as escolas sejam cada vez mais esvaziadas de pessoal, né? E a gente achar que isso não vai ter reflexo, né? Tanto na aprendizagem, que é a ponta lá, que é a nossa, é a ponta, que quer dizer, o nosso objetivo final, né? Quanto nas condições de trabalho, né, no adoecimento que a Alice fala, então, porque aí a gente vai querer dar conta de tudo que precisa dar conta, né? Porque alguém tem que fazer aquele trabalho, né? Alguém tem que fazer. E se não tem um profissional, vai ser um outro, né? E isso é uma precarização do trabalho pedagógico, do trabalho docente, né? O professor também muitas vezes está esgotado em sala de aula porque ele não está conseguindo mais, são tantas demandas para ele lidar e ele não tem apoio lá fora da sala de aula, quer dizer, ele não tem apoio por quê? Porque não tem o profissional lá para apoiá-lo, né? Muitas vezes ele só tem o orientador para recorrer ou o coordenador pedagógico para recorrer, e esse está super sobrecarregado, entendeu? E aí o professor se sobrecarrega também. Toda a sobrecarga de trabalho, ela é reflexo puro e absoluto desse contexto, né, que a gente vive, de precarização do trabalho em geral, não só do trabalho docente, né? E a gente tem que ter isso muito claro e lutar muito sempre, né, para que os profissionais na escola não diminuam, gente, sabe? É a mesma lógica que hoje acontece muito em muitas universidades, por exemplo, né, de professores que estão dando aula para 100, 150, 200 alunos, né? É a mesma lógica aplicada na sala de aula, também ela já vem acontecendo há tempos, né, na escola. Então, assim, antigamente, não sei, né? Não sei falar se antigamente tinha mais profissionais, mas sempre, eu quero dizer assim, ó, o quanto tiver de profissional na escola, a partir de um trabalho integrado, né? Vai fazer a educação fluir, né? O objetivo final da educação, que é levar conhecimento, levar também a formação integral daqueles seres humanos que estão lá, né? Na nossa responsabilidade, isso vai fluir, sabe? Se a gente tiver esses profissionais, né, capacitados, bem formados, bastante
conscientes da sua função, da sua profissionalidade, né? Então, a gente tem que sempre lutar por isso, né? Isso. E, né, um apelo aí, né, para São Paulo, que a gente sabe que a função ali do coordenador pedagógico, ela é praticamente unânime, né? Eu não conheço nenhuma escola que não tenha, né, o coordenador pedagógico, que se unam à nossa luta, né? Porque se o trabalho do coordenador está muito, né, puxado, está com uma sobrecarga, é resultado primordialmente ali da falta do orientador educacional, né? A gente aqui em São Paulo tem um sonho aí de ampliar, né, esse trabalho. Meu principal objetivo, né, quando eu comecei a falar sobre a orientação educacional na internet, foi com esse objetivo mesmo, de olhar e falar, olha, existe um profissional ali que tem tudo a ver com as demandas desse mundo que a gente está vivendo, né? Longe de mim querer colocar como salvador da pátria, né? Óbvio que não é, mas nós temos uma função primordial. E com garantias de ferramenta e com condições de trabalho, a gente tem sim a condição ali de transformar o clima escolar, as questões de problemas de convivência, as questões de protagonismo juvenil, de representatividade, de cidadania, né? E aí eu coloco também para todas as minhas colegas que muitas vezes chegam até mim cansadas, né? Exaustas ali, de não estarem conseguindo desempenhar o seu papel, de ter esse olhar crítico, né? De pensar sim a sua realidade, olhar para a raiz do problema, que muitas vezes é exatamente isso, conflitos na gestão, então não consegue ter um diálogo legal com a coordenação, com a direção, não se sentem ouvidas, não tem, ou tem um excesso ali, né, de estudantes para lidar. Então, a gente precisa fazer esse diagnóstico, não para a gente olhar e falar, então não tenho mais o que fazer, porque minha realidade é essa. Só a luta muda a vida. A gente precisa lutar, mas para conseguir lutar, a gente precisa ter um diagnóstico real daquilo que é o nosso problema. A gente precisa de coletividade, então espaços como esse são fundamentais para que a gente conheça outras realidades, né? Eu falo que até hoje eu tenho saudade ali do congresso, porque no café, ali no almoço, a gente ia falando como que é na sua escola, como que é na sua, qual que é a sua realidade, né? Eu acho que a gente já está indo aí para o encerramento, mas eu lembro que eu fiquei muito impressionada com a realidade do quadro de profissionais de Franca, né, Flávio? Eu acho que seria interessante você falar, que eu falei, nossa, é o time dos sonhos, né? Uhum. Dá para melhorar, mas de perto do que a gente tem é o time dos sonhos. Mas tem os problemas da cidade dela também, né? Mas a gente pode olhar, falar, meu plano de carreira tá legal, eu tenho boa remuneração, boa valorização da carreira, mas o quadro não tá me deixando trabalhar, o número de alunos também não tá. E aí, nesse espaço de coletividade, a gente vai construindo e a gente vai ousar sonhar, né? Sonhar, esperançar, como o Paulo Freire dizia, né? Que não é só ficar esperando, eu espero que algo melhore, mas o esperançar, que é esse movimento de luta mesmo, coletiva, para a gente ousar sonhar e buscar essas condições melhores para a gente conseguir fazer o nosso trabalho. Eu tenho certeza que toda orientadora que sai de casa e vai para a escola, ela vai sonhando em conseguir transformar a vida desses jovens, dessas crianças, em mudar a realidade de muitos ali, e a gente só quer fazer o nosso trabalho, sabe? A gente quer fazer o nosso trabalho, só que a gente precisa de condição para isso. A Alice falou da realidade aqui de Franca, é que é assim, ó, eu falo que a rede aqui em Franca é muito bem estruturada, sabe? A rede municipal é muito bem estruturada, nós temos bastante proeminência aqui regional, assim, na educação da cidade, nós temos um bom índice, né, um bom IDEB e tal, mas nós temos uma estrutura boa, assim, uma estrutura boa de trabalho e uma estrutura de equipe muito legal também, né? A equipe gestora das escolas municipais é formada pelo diretor, pelo coordenador pedagógico, pelo orientador educacional, pelo pedagogo escolar, né, que além do orientador e do coordenador que nós já falamos aqui, o pedagogo escolar trabalha mais com as crianças em dificuldade de aprendizagem, né, mais diretamente, assim, com atendimentos mais individualizados. Aí, mais recentemente, a criação de novos cargos, né, como o professor
da sala de recursos, né, que é o professor de AEE, né, para atender os alunos com deficiência, os alunos da educação especial, né, e agora, mais recentemente ainda, a introdução dos profissionais psicólogos, né, psicólogos escolares e assistentes sociais escolares. Então, é uma equipe muito bem formada, apesar de precisar de ajustes ainda, né? Eu falo que ainda existem poucos assistentes sociais e poucos psicólogos, precisa ter mais, né? Porque eles ainda se dividem em 2, 3, 4, até 5 escolas, não é ideal de forma nenhuma, né? Para conseguir construir um trabalho efetivo, mas é uma equipe que está se estruturando há anos, né? Uma equipe gestora escolar que se estrutura há anos. Então, nós temos uma boa estrutura de equipe gestora, de profissionais, pedagogos especialistas, digamos assim, ou não, né? Ou psicólogos e assistentes sociais que também contribuem com a equipe gestora das escolas, mas nós temos aqui, mas, por exemplo, aqui em Franca tem um grande problema que é a falta, que a gente ainda não tem, né? O plano de carreira do profissional do magistério. Né? Nem professores, nem especialistas, nada, ninguém tem plano de carreira aqui. Então, por exemplo, eu com o título de mestre, o título de doutor, eu não ganho R$ 1 a mais no meu salário por conta dessa formação. Né? Então, é uma pauta de luta aqui de anos e que ainda, e acredito que vai mais um tempo ainda para a gente conseguir isso, mas, e por que eu estou falando de tudo isso? Porque cada região, cada local, né, vai ter as suas particularidades. E a gente precisa entender quais são os pontos, né, principais de luta e coletiva, né, para que a gente possa atuar. Né, porque essa nossa posição política, né, também é pedagógica. Né, então, a gente precisa muito, né, de ter toda essa consciência. Só para colocar um contexto, né, da minha escola, quanto quando surge um orientador, não tem como uma instituição não perceber, né? Então, nas ETECs em São Paulo, o cargo de orientador educacional ele era só para as escolas que a gente chama de escolas agrícolas. Né? São 30, de 200 e poucas ETECs, 37, 38 são agrícolas. Então, são escolas que têm alojamento. Então, os alunos moram na escola. Eu sou orientadora de uma escola que tem alojamento, vocês imaginam, né? O aluno não vai embora na hora que acaba a aula, ele mora lá. E aí, foi colocado, então, né, o orientador educacional nessas escolas. E aí houve ali, nos encontros e tudo mais, uma demanda das demais escolas. Por isso que a escola que a Flávia, quando ela estudou, não tinha. Então, ao se perceber o trabalho do orientador, as outras escolas falaram: a minha não tem alojamento, é uma ETEC urbana que a gente fala, mas eu também quero. Então, foi uma demanda das escolas para que esse profissional fosse, então, incluído nas outras. Mas essa é a parte boa, né? Mas ainda temos muitos problemas, até estava conversando com a Flávia ontem. Como a gente tem esse apagamento, a gente não tem o Estado como referência, né? Ainda com a profissão, a gente tem algumas situações. Então, muitos professores que têm que ser do quadro efetivo, que entrou como professor, eles não têm... como é que eu falo? Não tem a formação, eles orientam que comece e faça depois, mas então a gente tem uma série de problemas com relação a isso. Não existe uma grande identificação com o cargo, né? É mais como se fosse um projeto. Não é cargo, né, Alice? Não é cargo. Nas ETECs agrícolas é cargo, né? Tem concurso para orientador educacional. Nas outras é projeto, né? Então seria ali uma temporário, né? É um processo seletivo interno temporário. Uhum. Isso. Normalmente, quem entra acaba ficando, né? Se identifica ali, vai ficando, como diz, vai se formando ao longo do tempo, mas a gente aqui está lutando para que não seja dessa forma, né? Que não seria o ideal. Aí, só para a gente colocar aqui, eu vi o recado da Rosângela, né? Falando que ela ouviu a gente falando aqui com a nossa jovialidade, que ela tem certeza que a orientação vive, resiste e avança. E eu queria colocar aqui que assistindo a live dela na segunda-feira, eu não consegui ver ao vivo, mas eu assisti, é muita inspiração. Quando a gente está lá, né, eu lembro do congresso, eu fiquei, assim, eu já tinha acompanhado em reuniões online, mas ver a força dela ali, presencial, a inspiração que ela é, né, eu não poderia deixar de colocar aqui,
porque a gente tem um farol, né? Então, se a gente está aqui em luta e com tanta garra, com tanta energia para buscar isso, é porque, né, a gente viu aí ela e tantas outras aí parceiras, companheiras de luta, trazendo, né? Elas já foram capinando o caminho para a gente seguir, já está bem mais fácil, né, Flávia? É isso, é como voltando lá no início da nossa live, né? Como eu disse aqui, na minha formação como estudante, depois como estudante do ensino fundamental e médio, depois como estudante do ensino superior, e até no início da minha atuação como professora, eu não tive muito essa referência de orientação educacional. Onde eu busquei essa referência foi nas associações de orientação educacional que já existem aí no Brasil há tantos anos, como a OESC, a UERGS, né? Então, essas meninas aí que nos amparam e que nos guiam, né? E nos inspiram mesmo para lutar, continuar lutando pela orientação educacional aqui no estado de São Paulo, principalmente, porque o que é o nosso sonho aqui, né, Alice? O que é a nossa, até o nosso objetivo aqui na nossa localidade? É que volte a existir o concurso para orientadora educacional na rede estadual. Por que a gente insiste na rede estadual? Que a Alice já falou, porque aí as redes municipais tendem a copiar a rede estadual, né? Então, automaticamente, a gente sonha também e deseja que a orientação educacional também chegue nas redes municipais do estado de São Paulo e do Brasil inteiro, né? Mas então, assim, por que eu insisto que o estado de São Paulo tem que ter alguma atividade durante a semana da orientação educacional? Porque eu acho que a gente precisa, ano após ano, provocar, né, e lembrar da necessidade urgente que as escolas estaduais e as escolas municipais aqui no estado de São Paulo tenham esse profissional, né? Pense assim, o estado de São Paulo avançou muito com a educação integral, né? A rede estadual aqui em São Paulo avançou muito com o programa de educação integral nas escolas, assim, tem as críticas, né? Tem os pontos que precisam melhorar, sim, né? Mas imagina uma escola de educação integral, uma escola de tempo integral sem um orientador educacional. Eu acho muito. Eu, assim, como já estou acostumada aqui com a minha realidade, né? Então eu não consigo imaginar uma escola nenhuma, mas ainda mais uma de educação integral, que os alunos passam mais tempo lá na escola do que com a própria família, né? E assim. Em São Paulo, a gente está só com a possibilidade do professor orientador de convivência, né? Acho que só nas escolas que são PEI, né? Que é o projeto de educação integral, de 9 horas. Imagina um estudante ali 9 horas dentro da escola, e também nesse lugar, de o professor que não conseguiu complementar a carga horária dele, e aí ele vai ser professor de convivência. E muitas escolas eles não dão conta, porque é isso, sem nenhum tipo de formação, nenhum tipo de estrutura e nada disso, né? É uma descaracterização, né, do trabalho, do nosso trabalho, porque ali, obviamente, necessita de um orientador. Só que aí coloca põe uma outra denominação, coloca um professor que precisa complementar a carga para realizar o trabalho, e isso é uma precarização, né, do trabalho. Eu tenho feito muitas provocações, então, assim, às vezes que eu tenho ido a algumas escolas, né, eu tenho um projeto de ir em escolas públicas aqui da minha região para falar de alguns temas que eu sou convidada, e eu sempre pontuo lá. Ah, mas que hora a gente vai trabalhar tal tema? Isso aqui é função do orientador educacional. Aqui não tem, né? Então, eu sempre coloco isso para a gente olhar, e muitas coordenadoras vão lá para mim depois, como é que a gente faz, né? Conversa sobre isso, há o interesse de pensar em alguma situação, eu falo, conversa com o seu secretário, que aqui eu estou no interior de São Paulo, então tem várias cidades pequenas, né, que eu já fui palestrar,
E essa conversa, então, conversa com o seu secretário de educação. Tem cidade aqui que tem uma escola, tem 3 escolas, né? Então, numa possibilidade, nem que seja um trabalho de formiguinha, de sempre pontuar. Então, gente, todo esse diálogo, toda essa questão aqui que eu estou trazendo para vocês, né, poderia ser aqui função do orientador educacional. E aí, tanto as famílias, né, enfim, falam, nossa, eu não sabia, eu não conheço, eu nunca vi, né? Então, a Dani colocou aqui também, né? Até em mobilizações, nossa representatividade fica comprometida, porque somos poucas se comparadas a outras categorias educacionais. Então, e é esse o retrato, né? Somos poucas porque tem pouco aluno? Não, porque tem muito aluno, tem pouco orientador. Então, também é reflexo aí esse aumento aí na demanda, né? Na injustiça que é colocar um orientador ali com uma demanda grande, né? Então somos poucos, mas somos barulhentas e precisamos fazer mais barulho e chamar mais gente aqui para a gente fazer mais barulho ainda, né? Bom, é aquilo, né? O papo tá bom, mas assim, a gente também não quer se estender demais, né? A gente quer trazer mesmo esses pontos de reflexão. Eu acho que tem que sair daqui muito forte, né? É que há espaço para coordenadores pedagógicos e orientadores educacionais trabalharem em conjunto e em parceria, sabe? Perfeito. Coordenador. Não existe, por exemplo, ao coordenador. Então, porque naquela escola tem coordenador e orientador, aí chega uma família para atender, ou uma criança, para um aluno específico com uma demanda específica para atender, o coordenador vai olhar e falar assim: ah, não, isso aí eu não faço, isso aí eu não atendo. Não é disso que a gente está falando. Né? O coordenador está por dentro de tudo que está acontecendo, está por dentro de tudo, de todo o trabalho que o orientador desenvolve, sabe também interferir se precisar, e a mesma coisa o coordenador, o orientador, né? Chega um professor, olha, eu preciso de uma ajuda aqui para me ajude a pensar num planejamento específico para o desenvolvimento desse objetivo de aprendizagem aqui. Ah, não, isso aí você fala com a coordenadora, que eu não sei não é isso também. O orientador educacional, ele está apropriado do projeto político-pedagógico, do currículo, ele tem que estar apropriado, né, das metodologias de ensino, de formas variadas de planejamento, para também ajudar e atender esse professor que pede auxílio, que pede uma assistência, né, nesses quesitos também. Então, não é demarcar e fragmentar o trabalho aqui, e aí enche a escola de profissionais que trabalham de forma fragmentada, que não se comunicam, que não interagem, não é isso, né? É encher a escola de profissionais capacitados e bem formados, que saibam dialogar, que saibam pensar a educação como um todo, de uma forma integrada, né? É disso que nós estamos falando. Eu acho que é bem isso que eu queria que ficasse forte aqui dessa nossa conversa, né? Sim, e eu penso que nesses tempos de ataque, né, às escolas, tanto o ataque ideológico, quanto, infelizmente, ataques que vão para a questão física mesmo, né, moral, enfim. A gente precisa ter ali um objetivo, ter como ideal ali um objetivo de defesa da nossa escola, né? Então, quando uma família chega, ou quando chega alguém, você tá aquele modo defensivo, isso é com o coordenador. Isso não mostra uma união ali, né, em prol de um objetivo. A gente deixa a nossa escola, muitas vezes, à mercê de ataques, né, que muitas vezes vão ser ali honestos. Então, eu penso que por mais dificuldade que a gente encontre, que a gente sempre preze ali pelo objetivo de construir uma boa escola, que a gente pense em organizar as nossas, orientar a nossa prática, organizar as nossas funções dentro da escola de forma profissional, de forma ética, né? E que se você ainda não tem uma boa relação ali, né, que pelo menos você pense ali em sair da nossa live, pensando, né, em propostas ali de construir um espaço melhor para a sua prática. Eu costumo dizer que fazer educação é muito bom, né? Eu sou uma defensora ali
mas a gente precisa estar bem, né? A gente precisa estar bem ali, e para isso, ir para um lugar que te adoece, a gente precisa repensar, lutar para tentar reconstruir, reformular, né? Eu brinco que ninguém precisa ser síndrome de Gabriela, mas sempre foi assim na minha escola. Mas a gente nasceu para ser feliz, sabe? Eu bato muito nessa tecla, apesar de todas as adversidades, das dificuldades, a gente precisa construir espaços de coletividade, de parceria, né? Estar em ambientes que você se sente bem e fortalecer a nossa prática é fundamental para que a gente possa sair feliz e sair ali com uma sensação de dever cumprido do nosso dia a dia docente, da orientação, enfim, todos os atores ali que compõem a escola. Então, nesse processo de fortalecimento, tá? De fortalecimento da orientação educacional, principalmente, comemorando aí amanhã o Dia do Orientador Educacional. Eu convido todos que estão aqui na live, que por acaso ainda não conheçam, né, a história do Fórum Nacional da Orientação Educacional, que possam acessar as nossas redes sociais. Aqui no YouTube tem várias lives que a gente já fez, várias lives gravadas que a gente já fez aí anos anteriores. Nós estamos juntos, o fórum existe desde 2020, né? Então, se você ainda não conhece, né, venha nos conhecer, acesse nossas redes sociais, aqui os nossos vídeos nos canais do YouTube, nós estamos no Facebook, nós estamos no Instagram, né? Convida as outras pessoas, manda aí para o pessoal, e quero convidar, principalmente também, os orientadores educacionais desse Brasil, por onde esse vídeo estiver chegando, né, que possam participar das outras atividades que vão ocorrer nessa semana da orientação educacional ainda. A Vivi aqui, nossa parceiraça, está projetando aí, né, as atividades. Nós temos amanhã, tá? A nossa assembleia virtual para a constituição da nossa Associação Brasileira de Orientação Educacional. Olha aí, gente, isso é fenomenal, né? E esse sonho que já vem de muitos anos, mas o primeiro passo da sua concretização foi dada lá no nosso Congresso Nacional, em Brasília, e amanhã é a Assembleia para a Constituição da nossa Associação Nacional, né? Então, convido todos os orientadores educacionais que ainda não se inscreveram, que possam acessar, né, possam acessar o link, né, o link de inscrição, preencher o formulário de inscrição, tá? Para se cadastrar para essa assembleia que vai acontecer amanhã, com a aprovação do estatuto, com a aprovação da diretoria, da primeira diretoria provisória, né? E as outras atividades do resto da semana, né, Vivi? São atividades aí, o Núcleo de Orientadores Educacionais de Pelotas, né? Essa é uma atividade presencial, tá? Não vai acontecer online. Vai ter amanhã um happy hour, né? Em comemoração ao Dia do Orientador Educacional. O que mais, Vivi? No dia 5, às 8h30 da manhã, tem uma programação também que vai rolar no DF, né? Também uma atividade presencial lá. Depois, no dia 5/12, às 20 horas, né? Vai ter. Aí já é uma atividade online, né? Vai acontecer lá com a Verônica, né? A Verônica e a Leia, tá? A Alice até ia participar dessa, né, Alice? Tive um probleminha, não vou conseguir. Mas tenho certeza que vai ser incrível. A Leia é editora, né? A Verônica, eu acho que vai trazer coisas bem interessantes a respeito de publicação, que eu acho que é uma questão importante para a gente também, né? Ter momentos ali de produção acadêmica. A gente está ali, eu sei que é muito difícil, que a gente está na correria, mas são muitas coisas muito boas que as orientadoras e os orientadores produzem na sua prática, né, diária dentro da escola, e a gente precisa registrar, né, para que a gente possa ter maior impacto acadêmico também, né, dentro aí da academia. E aí acho que a Verônica vai trazer esse papo aí importantíssimo para o nosso grupo. A gente precisa registrar e lembrar, né, Alice, que o que a gente pratica na escola é ciência, tá?
Nós somos cientistas, porque a educação, a ciência pedagógica, a ciência da educação, ela acontece na praxis, né? Na nossa rotina, na nossa rotina diária, né? Então, nós somos produtores de ciência, né? Nós somos cientistas educacionais. E a gente tem que porque a gente fica pensando que quem cientista é só quem está lá na universidade, é só os doutores, né? Não, nós professores, nós orientadores, nós outros especialistas da educação, o que a gente produz, o resultado do nosso trabalho é ciência. E a gente precisa publicar, e a gente precisa escrever artigo, e a gente pode e deve, não é porque eu não sou doutora que eu não posso escrever sobre a minha prática e procurar uma revista para publicar, né? Isso é muito legal, muito legal. Depois, tem mais, Vivi? Mais programação. No dia 9, né? No dia 9 tem um encontro de orientadores educacionais de Rio das Ostras, lá no Rio de Janeiro, também é presencial. Depois, no dia... que tá um pouco pequeno, tá, gente? Depois, no dia 9, também, às 9 da manhã, é uma atividade do Núcleo de Orientadores Educacionais da Fronteira Oeste, também lá no Rio Grande do Sul. Uma atividade também presencial. E aí, falando em publicação, né? Temos aí exatamente. A divulgação, né? Que acontece no dia 9/12, às 17, às 19h30, desculpa. O Café Prospectivo, né? Promovido pela revista Prospectiva, que é que é do Rio, lá da UERGS, né? Do Rio Grande do Sul, o 15º Café Prospectivo, tá? Que vai acontecer online. Também vai ser vai ser transmitido pelas redes sociais, pelo YouTube da UERGS, né? Isso. E gente, é muito bom. Esse eu vou participar, vou conseguir participar. Então, você vai amar. Para revista. Você vai amar. O lançamento da revista, né? Estou bem animada. Quem nunca assistiu um Café Prospectivo, assista, porque é sensacional. Então é isso. Eu acho que... vamos ver se será que temos perguntas? Eu acho que pergunta a gente foi falando, mas queria agradecer o comentário das meninas que gostaram aí, né, da nossa atividade. Né, teve bastante gente que comentou, né? Precisamos ir à luta, se sentiram representados, né? Falando a Maria Salete falando que, né, ela se sente representada quando fala que o orientador educacional faz a diferença na escola. Faz muita diferença. Eu acho que assim, todo mundo vai concordar comigo aqui. Quando o orientador precisa sair, tipo assim, quando ele tira uma folga, quando ele tira uma bonada, quando ele fica doente, né, e pega uma licença saúde aí, quando ele volta, né, um dia depois, 2 dias depois, uma semana depois, ele escuta assim: graças a Deus que você voltou. Nossa, porque assim, ó, tudo acontece, todo mundo fala assim, tudo acontece quando você não está aqui. Uhum. Não é que tudo acontece quando eu não estou lá, é que quando eu estou lá, eu assumo meu trabalho, né? E aí vocês não veem que está acontecendo. Parece que o problema desaparece, né? Porque na verdade é isso, né? Então, assim, isso é muito representativo de como a gente é importante e imprescindível, né, na escola. E quem tem orientador educacional na escola sabe do que a gente está falando. Sabe. Né? É isso aí. Que mais? Tem mais aí comentário? Parabéns, eu queria dar esse recado também, antecipando aqui. Parabéns a todas as orientadoras, os orientadores. Vocês são fundamentais, nós somos, né, fundamentais, nós somos necessários. A gente precisa, sim, assumir a importância que nós temos dentro da escola, do quanto a gente faz diferença, assim, na vida dos alunos, na vida dos professores também, que encontram apoio, né, na nossa função, que a gente tenha sempre muita clareza do que é o nosso papel, que a gente tenha sempre muita segurança para exercer o que é a nossa função,
e que a gente busque em conjunto aí as melhores estratégias para conseguir colocar em prática. Então, desejo a todas vocês, a todos vocês, um excelente 4 de dezembro e que a gente comemore o nosso dia e que a gente não perca de vista aí a luta por melhores condições, para que a gente possa ir feliz para a escola e desempenhar o nosso papel. É isso mesmo, não tenho nem o que completar. Não tenho nem o que completar. Vamos comemorar as nossas conquistas, sempre pensando que a gente ainda tem muito para lutar, né? Mas é isso, aqui é coletividade. A gente se fortalece nesses momentos, nesses lugares, né? Uns com os outros e seguimos. E venham então para a associação. Organização. Venham então para a Associação Nacional da Orientação Associação Brasileira da Orientação Educacional. Venham fazer parte. Obrigada aí para as meninas que estavam aí nos bastidores, todo mundo que assistiu ao vivo e quem vai assistir depois. Vamos Exato. lá, vamos construir. Flávia, obrigada. E amei, viu? Vamos fazer mais, eu acho. Alice, obrigada também. Eu sempre falei, a gente tem que. Os nossos. Bater papo para nós, né, sempre é uma construção. Então, vamos compartilhar. Vamos sim. Né? Tchau, tchau, gente. Tchau a todos, obrigada.